Bom, a gente viu que uma das funções da membrana plasmática era justamente selecionar o que é que entra e o que é que sai dentro da célula. Se entra material dentro da célula e sai material dentro da célula, então a gente tem transporte de substâncias através dessa membrana plasmática. E é esse transporte de substâncias que a gente vai estudar a partir de agora. O transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula ele pode ser classificado como transporte passivo, e aí no transporte passivo não há gasto de energia, e ele pode ser classificado também como transporte ativo. Nesse transporte ativo, a gente tem gasto de energia. Os transportes passivos, alguns deles estão listados aqui. Então, a gente tem difusão simples, tá? Difusão facilitada e osmose. Tá? Esses são os três principais transportes passivos que ocorrem através da membrana celular, membrana plasmática. E a gente tem também transportes ativos, tá? Entre os quais um dos principais é a bomba de sódio e potássio. Tá? E aí a gente vai ver também um pouquinho sobre a bomba de sódio e potássio. A gente vai ver que esse tipo de transporte é ativo, que é quando há gasto de energia, ele vai ser mais complexo do que os transportes passivos. Okay? Então a gente tem aqui na imagem abaixo um transporte ativo, uma imagem do transporte ativo, e é justamente o sódio e o potássio que estão sendo controlados, sendo regulados. Tá? Então a gente vai ver que a concentração de um tem que ser diferente, né, dentro e fora da célula. O primeiro transporte que a gente vai estudar é o transporte passivo, chamado de difusão simples. É muito comum esse tipo de transporte, não só na célula, mas a gente tem isso aqui em diversas situações. Provavelmente vocês também verão falar sobre isso em química. Então, no transporte passivo, o que acontece é que uma substância ela se espalha por todo o espaço disponível, tá? E aí, quando ela se espalha, a gente diz que ocorre a favor de um gradiente de concentração. É assim, como assim, professor? Significa que sai de onde tem mais para onde tem menos. Tá? Esse tipo de transporte, como a gente já viu, ele é passivo, ele não tem gasto energético por parte da célula. A célula não gasta energia para fazer esse tipo de transporte. Então, considerando essas figurinhas que eu coloquei aí embaixo para vocês verem, a gente tem aqui a bolinha azul, que é chamada de solvente, tá? Poderia ser, por exemplo, a água, que é o solvente, né? O principal solvente que a gente conhece. E a gente tem aí as bolinhas rosa, cor de rosa, o soluto. Poderia ser, por exemplo, tinta, tá? Então, se a gente jogar esse soluto, e eu coloquei aqui essa situação nessa primeira imagem da esquerda, se a gente derramar esse soluto desse lado, por exemplo, poderia considerar que fosse o lado de fora da célula. Derramou o soluto do lado de fora da célula e do lado de dentro da célula não tem soluto, automaticamente esse soluto vai passar, vai invadir o outro lado. Tá? Então as moléculas de soluto elas vão se espalhar por todo o espaço disponível. Neste caso, o espaço disponível é justamente o outro lado da membrana plasmática. Tá? Então é isso que acontece, por exemplo, com o oxigênio. O oxigênio, quando a saturação de oxigênio está alta fora da célula, esse oxigênio simplesmente entra através da membrana e fica no interior da célula. Aí você diz, mas ele vai passar tudo para o outro lado? Não, ele vai equilibrar. Ele vai manter a mesma quantidade de moléculas do lado de fora da célula e essa mesma quantidade do lado de dentro, ok? Ele vai ficar em equilíbrio. Também como um transporte passivo, a gente tem a difusão facilitada. Nessa difusão facilitada, a célula ela utiliza proteínas, tá? Então tem proteínas que vão fazer canais para poder colocar as substâncias para dentro da célula de maneira mais rápida até. Então, quando a gente observa a difusão facilitada, ela também ocorre a favor de um gradiente de concentração. Tá? Então, ela também vai sair de onde tem mais para onde tem menos. É o que está mostrando nessa imagem aqui, da esquerda, tá? Onde eu tenho um lado com todas as minhas moléculas de soluto
e depois esse soluto vai começar a passar para o lado onde eu tenho menor concentração desse soluto, tá? E aí até que haja o equilíbrio. Lembre que a única diferença da difusão facilitada para a difusão simples é porque na facilitada eu tenho a presença de uma proteína transmembrana que vai gerar um canal, vai abrir um canal para que esse soluto ele passe de um lado para o outro da membrana plasmática. Por último, a gente tem, em relação a transportes passivos, a osmose. Tá? Se é passivo, não gasta energia, tá? Não envolve gasto energético. A osmose ela também acontece a favor de um gradiente de concentração. Entretanto, a gente tem que ficar atento porque esse transporte ele depende da concentração de partículas em cada situação. Então, de cara, esse é o transporte mais importante em relação a termos de vestibular, porque ele é um pouquinho mais complexo para entender. Então, imagine o seguinte: coloquei para vocês aqui uma imagem, essa imagem da esquerda, esse quadro da esquerda, onde eu tenho duas soluções, a solução A e a solução B. Se eu jogo água do lado que tem a solução B, a água vai preencher todo esse ambiente e depois a água naturalmente vai começar a passar para o lado que tem a solução A. Se a gente conseguisse observar esse evento até o final, onde é que vocês acham que iria acumular mais água? Onde existe uma concentração menor de partículas. E perceba o seguinte: quando eu digo que existe uma concentração menor de partículas, eu estou dizendo que existe menos partículas, por exemplo, por centímetro cúbico, tá? Então, eu estou dizendo que aquela concentração é menor. Se eu estou dizendo que a concentração é maior, significa que existe mais partículas, por exemplo, desse lado esquerdo da imagem, existe mais partículas por centímetro cúbico do que do lado direito, tá? Então, para dizer que uma substância é mais concentrada, significa que tem mais partículas em uma determinada área, ok? Então, se a gente jogar, por exemplo, água entre essas duas soluções, a água ela vai simplesmente acumular sua maior parte aqui onde as partículas apresentam maior concentração. Então, a água ela vai ser puxada, tá? Ela vai ser puxada em direção à substância que tem maior concentração, certo? Na osmose é sempre assim que vai ocorrer. A substância mais concentrada consegue puxar mais água. Aqui a gente tem algumas situações com algumas palavrinhas que costumam aparecer bastante nos vestibulares. Então a gente tem quando a concentração de A é maior que a concentração de B, a gente diz que A é hipertônica em relação a B. É o que está mostrando nessa primeira imagem aqui. Eu tenho a solução A e eu tenho a solução B. Dá para a gente ver que aqui a A é mais concentrada, tem mais partículas por centímetro cúbico. Tá? E aí eu digo que A é hipertônica, ok? Isso em relação à substância B. Se eu tiver a concentração de A menor que a concentração de B, aí eu digo que A é hipotônica em relação a B. É o que está acontecendo aqui nesse quadrinho do meio, tá? Nessa situação do meio. Nessa situação do meio a gente observa que A é menos concentrado, tá? Tem menos partículas por centímetro cúbico, e B está mais concentrado, então A é hipotônico em relação a B. E eu tenho a situação também onde as concentrações elas são iguais. Então, se a gente observa esse último quadrinho aqui da direita, a gente vê que a solução A e a solução B, elas têm mais ou menos aí, claro que como eu coloquei as bolinhas aqui eu não contei de fato se é a mesma quantidade, mas
ela tem a mesma quantidade de partículas, né? Suponha que ela tem a mesma quantidade de partículas que a solução A e a solução B, ok? E aí elas são chamadas de isotônica. Lembra que a palavra iso vem de igual. Então, quando elas têm a mesma concentração, eu digo que a solução ela é isotônica. Tem uma questão muito clássica em relação a isso, que é com hemácia. Né? O que acontece com hemácia se você colocar hemácia dentro de uma solução hipertônica? Então, se a gente coloca uma hemácia dentro de uma solução hipertônica, se eu estou dizendo que ela é hipertônica, é porque ela tem uma concentração maior do que a concentração de dentro da hemácia. E aí a hemácia tem uma tendência de perder água. Se a hemácia perde água, a hemácia murcha, tá? Já se eu coloco uma hemácia em uma solução hipotônica, por exemplo, se eu colocasse a hemácia aqui, a hemácia ganharia água ou perderia água? Neste caso aqui, se a gente diz que é hipotônica, eu estou dizendo que dentro da hemácia a concentração é maior. Significa que a hemácia suga a água de fora. Então, se a hemácia suga a água de fora, a hemácia vai inchar, né? Vai plasmolizar, ok? E se a gente colocar uma hemácia em uma solução isotônica, não vai sofrer alteração nenhuma em relação à forma. Nem vai ganhar água, nem perder água. Ela vai ficar com o mesmo formato, ok? Bom, tem também algumas situações práticas onde a gente vê essa questão da osmose ocorrendo. Por exemplo, se você considera a salada que você faz, né, para o almoço. Então, se você colocar sal na salada e deixar essa salada em repouso por um bom tempo, você vai observar que o sal ele vai sugar a água de dentro das folhas, né, de dentro da salada. E aí, sugando a água, a gente vai observar os componentes da salada que eles ficam mais murchos, né, eles vão perder água. É o mesmo princípio quando a gente conserva carne com sal. Né? Então, o que o sal faz com a carne? Você salga a carne e é aquele sal que está do lado externo da carne, ele promove a retirada de água de dentro das células que formam a carne. E aí, essa retirada de água faz com que o apodrecimento, a decomposição da carne seja mais lenta. Por isso, a gente consegue usar o sal para conservar esses alimentos, que era muito usado, né, antigamente. Né? Hoje a gente já tem a geladeira, onde é um método mais, de certa forma, mais eficiente para conservar. Mas antigamente as pessoas usavam bastante o sal para poder conservar a carne. O transporte ativo que a gente vai estudar é o transporte da bomba de sódio e potássio. Tá? Nesse tipo de transporte, ele ocorre contra um gradiente de concentração. Então, vocês viram que os outros transportes eles ocorrem a favor de um gradiente de concentração. Entretanto, a bomba de sódio e potássio ele vai contra esse gradiente de concentração. O que é isso na prática? Significa que sai de onde tem menos para onde tem mais. Isso vai contra a lógica. Né? Normalmente vai de onde tem mais para onde tem menos, mas na bomba de sódio e potássio é o contrário. E esse fato faz com que esse transporte ele tenha gasto de energia da célula. Por isso ele é um transporte ativo e não um transporte passivo. A gente observa aqui no detalhe a bomba de sódio e potássio funcionando. Então a gente tem aqui o sódio fora da célula e a gente tem o potássio dentro da célula. Mas a gente observa aqui no sentido das setinhas que mesmo tendo mais potássio dentro da célula, a gente está vendo ainda o potássio fazendo um caminho de entrada, tá? E o mesmo acontece com o sódio. O sódio ele está em maior quantidade fora da célula e maior quantidade fora da célula e menor quantidade dentro da célula. Mesmo assim, a gente está vendo um movimento de saída, tá, do sódio de dentro da célula. Então, esse movimento ele envolve gasto de energia. Isso é muito comum de acontecer nas células musculares e nas células nervosas. Elas precisam fazer esse transporte ativo de bomba de sódio e potássio para gerar uma diferença de potencial que vai estar relacionado aí com o impulso nervoso, tá? Mas isso aí é assunto para outra aula.
ok? Então, por hora, basta a gente saber que a bomba de sódio e potássio ela age com sódio e com potássio, ela funciona contra o gradiente de concentração e ela envolve um gasto de energia por parte da célula para que esse transporte ocorra. Um tipo especial de transporte a gente pode considerar a endocitose e a exocitose. Tá? Esses transportes eles geralmente funcionam para partículas grandes. Então a gente tem partículas que entram na célula. Toda vez que uma partícula entra, a gente chama de endocitose. Tá? Endo significa dentro, se está relacionado com célula. Então a entrada de partículas na célula. E a gente tem também as partículas que saem. E aí a gente chama esse processo de exocitose. Tá? O processo de endocitose ele pode ser classificado ainda através de duas categorias, né? Em duas categorias, que é o processo de fagocitose. Quando eu chamo de fagocitose, eu estou tratando de partículas que são sólidas. E eu tenho também o processo conhecido como pinocitose. E a pinocitose eu estou tratando de partículas dissolvidas em líquidos, tá? Ou líquidos de modo geral, ok? Aqui tem uma imagem que mostra embaixo uma bactéria, né, sendo digerida por uma célula. Poderia ser, por exemplo, uma célula do nosso sistema de defesa. Então, a gente observa aqui o início da bactéria, tá? A célula ela emite pseudópodes. Esses pseudópodes são projeções da membrana plasmática, tá? É como se ela formasse uma espécie de projeção com essa membrana plasmática e ela engloba essa bactéria. Quando ela engloba essa bactéria, forma-se uma estrutura que a gente chama de fagossomo. Tá? Esse fagossomo ele vai ser nada mais do que uma bolinha, né? Uma esfera contendo ali a bactéria. Esse fagossomo ele vai precisar de algumas organelas, como por exemplo os lisossomos, a gente vai falar deles mais para frente, mas ele vai precisar de algumas organelas para poder fazer a digestão dessa bactéria. Ele vai desmanchar a bactéria. Depois que ele desmanchar essa bactéria, o que a célula não conseguir aproveitar, ela vai eliminar do lado de fora, tá? E essa saída é justamente o que a gente chama de exocitose, tá? Então, a exocitose é a saída de partículas de dentro da célula, ok? Então, isso também é um transporte bastante comum, principalmente em células do sistema de defesa, já que elas precisam ficar fazendo isso para as partículas estranhas que o nosso organismo